Passar agora a palavra para o senhor Cleverson. Seja muito bem-vindo. Peço que retire aí do mute para a gente poder ouvir o senhor também. E aqui aí a nossa equipe que está assessorando isso. Seja muito bem-vindo, Cleverson. Fique à vontade. Obrigado. Aí para poder se apresentar. E o Cleverson é professor, né? E poder colocar aí, dar a sua contribuição junto a gente. Um abraço. Fique à vontade. Um abraço, obrigado. Então, gostaria de iniciar aí cumprimentando os senhores deputados, o pessoal do deputado Bartô, que me fez o convite, né? Estendendo o agradecimento à sua assessoria, na pessoa da senhora Luciana Haas. E gostaria também de parabenizar os envolvidos na primeira semana Guardiões da Infância e da Juventude pela iniciativa e pelo empenho em lutar pela sanidade física, mental e espiritual das crianças e adolescentes do nosso Estado. Então, como já foi dito, né, pelo deputado Bartô, meu nome é Cleverson Batista, sou professor de Filosofia e Sociologia da rede particular de ensino, tendo iniciado minha carreira há 10 anos, também na rede estadual. Então, inicialmente, eu atuei na rede pública e depois ingressei na rede privada. Em minha fala, eu gostaria de destacar 2 pontos. O primeiro ponto é em relação aos prejuízos nos âmbitos pedagógico e social que a paralisação das atividades presenciais causou. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo ponto é o aumento da disparidade educacional entre os alunos da rede privada e da rede pública de educação. Então, o primeiro ponto são os impactos, né? Os impactos na formação desses jovens, principalmente, né? Eu falo aqui como professor do ensino médio, mas também trabalho no ensino fundamental, com menos aulas, mas tenho contato também, né, com os alunos do 6º ao 9º ano. Mas principalmente aqui destaco a minha participação como professor do ensino médio. Eu só peço aí, se eu me estender no tempo, como a gente tem o costume na sala de aula, né, de, às vezes, estender com muitos exemplos para ficar muito claro, didaticamente, a nossa fala, vocês podem me dizer aí que eu interrompo no momento adequado. Eu não vou entrar aqui muito nos méritos estatísticos dos prejuízos, né? Lembrando aqui da Huff, né, como me diz em estatísticas, que você pode manipular a estatística, e a gente lembra daquela questão famosa, né, do copo meio cheio ou do copo meio vazio, e mesmo porque algumas questões mais técnicas relacionadas à volta às aulas, principalmente no âmbito da saúde, já foram tratadas aí por pessoas com maior competência do que eu. Eu gostaria de problematizar inicialmente aqui, não gosto muito desse termo, não, mas é um termo que aqui cai adequadamente, que eu vi em alguns sites, né, em alguns órgãos de imprensa, como, por exemplo, da UOL e até mesmo da CUT, um estudo do DIEESE que citou o aumento de mortes em relação a profissionais de educação em 2021. É preocupante, obviamente, né, essa questão, é muito legítima esses questionamentos em relação à volta às aulas, mas eu não percebi nesses estudos, em quem menciona esse tipo de estudo, a relação imediata de causa e efeito entre a volta às aulas e o aumento no número de casos de Covid, até mesmo em relação aos profissionais de educação. Essa relação de causa e efeito não foi provada nessas pesquisas, principalmente nessa que eu mencionei, não se cita esse fato lá. Pelo que eu observei hoje, aí, principalmente nas falas anteriores, as provas vão em sentido contrário. Eu gostaria também de fazer alguns questionamentos, né? Havia, de fato, a necessidade de interromper as aulas presenciais durante tanto tempo? Não havia meios para essa retomada antes, quando foram estabelecidos protocolos seguros?
eu não vou responder, fica esse questionamento. Obviamente, a tendência a verificar nisso um âmbito mais, talvez, nem tanto a saúde, nem tanto, de fato, os estudos científicos, mas um modo de precaução política. Não sei, não vou entrar nesses detalhes, mas eu vou dizer muito da experiência do que eu tenho visto, né? Hoje, como diria o Groucho Marx, né? Você acredita mais no que eu digo ou no que os seus olhos veem? Eu acredito mais no que meus olhos veem e nas evidências que eu tenho a respeito da minha prática como professor e como cidadão brasileiro. Eu tenho visto inúmeras crianças e adolescentes pelas ruas, e aí vem aquele questionamento. Eles estão mais seguros nas ruas? Eu vejo em alguns bairros, em bairros vizinhos aqui, meu próprio bairro, muitas crianças e adolescentes jogando bola na rua, soltando papagaio, andando de bicicleta. Eles estão mais seguros nesse espaço do que estariam no espaço da escola? Eu acredito que não, né? Seria muito mais seguro para eles estarem na sala de aula, estarem na escola, que ao contrário do que muita gente pensa, o retorno não é um retorno de qualquer maneira, é um retorno com as devidas precauções de segurança, num ambiente controlado. Então, eu vejo essa situação que me entristece enquanto professor, enquanto cidadão, enquanto pai, de ver muitos adolescentes, crianças, que poderiam estar desenvolvendo potencial, aprendendo algo que fosse útil para seu futuro, desperdiçando tempo na rua. Obviamente que a brincadeira, a ludicidade, ela é importante, mas não nos níveis em que se encontram essas crianças que só sabem, depois dessa pandemia, ficarem na rua brincando. Como professor, percebo a perda, principalmente para os estudantes de escola pública, em relação à aprendizagem. E outro ponto, né, como afirmava Aristóteles, o ser humano é um animal político. E para muitos adolescentes, e aqui não se trata de um argumento contra o homeschooling, né, contra o ensino domiciliar, para muitos adolescentes, a escola é ambiente exclusivo de socialização. Então, esse primeiro ponto de impacto é o impacto nos relacionamentos, né, de adolescentes que estão se tornando neuróticos, estão se tornando incapazes de lidarem com o outro, né? Tanto diz sobre a alteridade, onde fica a dimensão da alteridade nesse caos que se instalou. Outro ponto é que o aprendizado é um processo complexo, que envolve, por exemplo, elementos de linguagem corporal. Na minha experiência docente, e acredito que seja de muitos professores, é comum que, por meio de um olhar, de um movimento, de um aluno, nós consigamos perceber se ele aprendeu ou não aquilo que foi ensinado. E eu já presenciei isso inúmeras vezes, né? Alunos que falam, eu entendi, professor, mas eles falam, entendi, com o semblante de quem está mais perdido, que segue em tiroteio. E aí você é capaz de identificar. Então, essa linguagem corporal, essa proximidade, esse olhar, eles distinguem o âmbito da carreira docente. Como se diz, né? O corpo fala. A pedagogia, a arte de ensinar, enquanto arte e técnica, vai além da própria ciência e reúne elementos que escapam a esta ciência e que só são perceptíveis com a experiência direta. E essa experiência direta de sala de aula é fundamental para identificar, inclusive, aspectos de aprendizagem. É muito difícil, eu já ouvi algumas professoras, principalmente, né, no âmbito da aprendizagem da primeira infância, alfabetizar à distância. Eu diria que mais que difícil é impossível.
e, nesse caso, o auxílio dos pais se tornou fundamental para muitas crianças nesse período. E aí vem o segundo ponto que eu gostaria de destacar, fazendo essa transição. Primeiramente, eu reconheço as iniciativas do governo estadual e de muitas prefeituras, bem como a iniciativa de diversos professores que têm se desdobrado para fazerem com que a sua profissão seja exercida com dignidade, efetivamente. E aí vem uma questão importante, né? Será que o aprendizado tem sido efetivo nesse período? E eu respondo que de forma alguma, principalmente para crianças e adolescentes do ensino público. E eu reconheço essa iniciativa, né, feita pelo governo estadual e por diversas prefeituras para amenizar os impactos das aulas remotas. Eu mesmo assisti algumas aulas pela TV, achei muito interessante, mas falta aí para muitos alunos, né, falta um direcionamento. Apesar dessa tentativa, né, que eu acabo de mencionar, a distância entre a rede privada e a rede pública se tornou um verdadeiro abismo. Por experiência própria, como professor da rede privada, mantive uma dinâmica parecida com as aulas regulares, com provas frequentes, com aulas síncronas, acompanhamento individualizado, enquanto na rede pública esse mesmo processo não se manifestou. Então, num país como o nosso, onde tanto se diz, né, na boca de alguns demagogos, que é necessário você diminuir a desigualdade social, enquanto a prática vai justamente ao contrário disso, é um discurso e uma outra prática, você observa que esses alunos da rede pública não têm o mesmo acesso, inclusive conexão de internet e outros mecanismos tecnológicos, para acessarem os mesmos conteúdos dos alunos de escola privada. E isso vai se tornar um distanciamento ainda maior no futuro. Então, eu tenho essa percepção. E, nesse sentido, eu vou dar um testemunho pessoal, que nesse período da pandemia, meu filho, de 5 anos, ele foi alfabetizado. Obviamente, né, ele estuda, né, numa das escolas que eu trabalho, ele recebia o material, teve algumas aulas síncronas durante a semana, e é óbvio que isso ajudou bastante, mas principalmente a presença e o conhecimento meu e da minha esposa, enquanto professores, para que ele pudesse se desenvolver. Então, aqui em casa eu tenho muitos livros, meus filhos fizeram uma biblioteca deles, né? Inclusive, fizeram uma atividade manual de montar, né, as estantes. E isso foi crucial para que ele pudesse já, com 5 anos, estar alfabetizado. Enquanto isso, um parente, eu posso dizer parente por consideração próxima, com a mesma idade, com a mesma capacidade cognitiva do meu filho, e matriculado em escola pública, um MEI, recebia o material, mas os pais não conseguiam oferecer para ele e para a irmã, né, no caso para eles, a mesma carga de conhecimento e o mesmo ambiente que eu ofereci para os meus filhos. Essa distância, ela se torna cada vez maior. Então, com esse testemunho que eu encerro aqui a minha fala, dizendo que, reiterando o que já foi dito aqui, nós temos já protocolos adequados com segurança para a volta às aulas, e eu não vejo motivo pelo qual, em muitos lugares, não tem nem sequer o prazo para reinício dessas aulas. Os professores, nós professores, temos o desejo do retorno das aulas, né? E que esse abismo entre as classes no Brasil possa
não se manifestar mais na educação, e o retorno às aulas pode auxiliar muito nesse processo. Então, novamente, gostaria de agradecer o espaço, agradecer aí novamente a Luciana, ao Bartô, ao Bruno Engler, com quem eu tenho também mais contato, né, politicamente, pela oportunidade, e parabenizar novamente os organizadores dessa semana, os Guardiões da Infância e da Adolescência aqui de Minas Gerais. Um abraço, fiquem todos muito bem, saúde e paz.